Senhor, meus queridos. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Estamos aí reunidos como igreja para ouvir a palavra do Senhor, para nós cultuarmos a Deus. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder ministrar a palavra de Deus, não é? Que coisa maravilhosa. Agora, sem mais delongas, vamos orar, né? Se você tem algum problema na área familiar, na área trabalhista, né? Se você tem algum problema aí, se você está desempregado, se você está passando por situações diversas, saiba que Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória em toda a nossa vida, não é? Então, nesse momento, vamos orar e colocar nossos corações diante do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que o Senhor esteja nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Opera, Senhor meu Pai, para a glória de Deus. E nesse momento também, Senhor meu Pai, pedimos que o Senhor esteja abençoando os enfermos, doentes, em nome do Senhor Jesus, os encarcerados, Pai, aqueles que estão desempregados, aqueles que também, Senhor meu Pai, estão passando por tribulação, muitas vezes na família, em nome do Senhor Jesus. Quebra todo aguilhão, quebra toda obra contrária, meu Deus, clamamos diante do Senhor, meu Pai. Opera, Senhor meu Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Alcança o filho, alcança o marido, alcança a esposa, meu Deus. Pedimos, Senhor meu Deus, para que o Senhor esteja visitando, o Senhor esteja repreendendo todo o mal, em nome de Jesus, que todo o poder do inferno possa cair agora. Também pedimos ao Pai amado que Tu estejas falando conosco através da Tua palavra, nos enchendo com Teu poder e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, né? É muito importante nós meditarmos na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor está falando através da sua palavra, para que nós sejamos o que? Direcionados, porque a palavra do Senhor também nos informa. Luz para os meus caminhos é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Então, nós venhamos ter essa concepção, né? Porque a palavra de Deus está sendo tão envergonhada, tão vituperada, né? As pessoas já não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas estão começando aí a dizer que a Bíblia ela precisa ser o que? Atualizada, que a Bíblia tem que ser reescrita, né? Para quê? Para muitas vezes a palavra de Deus vir compactuar com o pecado das pessoas. E isso não pode acontecer, porque Deus, Ele é justo, Ele sabe o que Ele faz, não é? Então nós devemos primar pelo ensino da palavra de Deus, pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, para que cada vez mais nós sejamos o que? Fortalecidos e a nossa fé venha a ser fortificada no Senhor. Então, que nós, né, venhamos a dar valor às coisas do Senhor e não abandoná-las, né? Então, tome cuidado, meu amado e minha amada irmã. Não deixe a palavra de Deus aí, muitas vezes, guardada em cima do armário, pegando poeira ou na sua estante. Mas leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, para que Deus esteja falando com você, tá certo? Então, vamos à palavra do Senhor. Números capítulo 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos.
E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora já te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe,
que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote-Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga. E edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus! Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão.
não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo do Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Existia um rei chamado Balaque, que era o rei de Moabe, né? E de repente o povo de Israel estava chegando para conquistar as terras e estava conquistando. Mas de repente esse rei, ele ficou temeroso, porque ali vinha o povo de Israel, não é? Então ele ouviu os grandes feitos, né, do Senhor Deus ao libertar o povo de Israel, lançando as 10 pragas sobre o Egito. E isso fez com que ele tremesse na base, não é? E de repente o que ele faz? Ele vai diante de Balaão, que era um profeta, né? O qual ele achava que a sua palavra pudesse trazer maldição sobre o povo de Israel. Observe bem, né? E naquele momento ele vai atrás de Balaão com este fim. E, em primeiro momento, nós vemos que existia ali uma resistência de Balaão, mas de repente Balaão cedeu aos encantos, cedeu às riquezas, cedeu à fama. De repente Balaão ele começa a querer, né, as riquezas, e ele começa o quê? A fazer de tudo para que o povo de Israel fosse amaldiçoado. Então nós vemos aí no capítulo de número 23, né? Capítulo de número 23, como eu disse, eu não vou estar aqui entrando em todos os tópicos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas nós vamos ver algumas coisas para nós aprendermos com o Senhor, né? Então observemos no capítulo de número 23, olha só o que diz a palavra do Senhor. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e preparas-me, né? Aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E vemos aqui, continuando o texto, nós vamos continuar o texto, que Balaque, ele tentou de todas as formas querer que o povo fosse amaldiçoado por Balaão. Onde Balaque, ele construía 7 altares, da onde ele colocava um bezerro, né, em cada altar, e também um carneiro para sacrificar ao Deus Todo-Poderoso, para que Deus fosse o quê? Ele fosse induzido a amaldiçoar o povo. Mas o que diz a palavra do Senhor no Salmo 51? Não é? Diz ali a palavra do Senhor que o Senhor, ele vê um coração contrito e quebrantado. O Senhor não atenta para sacrifícios, né? Não foi isso que Davi disse? Se tu quisesse sacrifícios, eu te daria. Mas para ti, um sacrifício é um coração contrito e quebrantado. Isso também aconteceu com o rei Saul, na onde o rei Saul desobedeceu a Deus e queria sacrificar diante do Senhor. Mas de repente Samuel pegou e falou: olha, não adianta nada você sacrificar, porque o sacrifício para Deus é o quê? É a obediência, né? Porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então observe bem que o conceito de sacrifício para Deus, em primeiro lugar, está a obediência, né, a Deus. O sacrifício diante de Deus, o que é? É um coração contrito e quebrantado, é um coração totalmente obediente a Ele. É isso que o Senhor quer como sacrifício. Mas Balaque, ele achava que aquilo ia induzir Deus a amaldiçoar o povo, ia seduzir. Ele na verdade queria fazer uma barganha diante de Deus. Mas nós vemos também lá em Gênesis capítulo de número 12, que o Senhor disse para Abraão: todas as nações da terra serão benditas por causa de você, né? Que Deus ia fazer de Abraão um grande povo e que esse povo seria completamente abençoado e todas as famílias da terra seriam
abençoadas. Então, qual a lição que nós podemos tirar com respeito a isso? A lição que nós podemos tirar com respeito a isso, meu irmão e minha irmã, que a bênção de Abraão está sobre a minha e a sua vida, não é? Por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, nós também estamos debaixo da bênção de Abraão. Então, não existe obra de encantamento contra a minha e a sua vida. A igreja do Senhor é abençoada. Ah, mas sabe o que foi? É que lançaram aí uma maldição sobre a minha vida, é que estão fazendo mandinga, é que estão aí fazendo bruxaria, é que estão fazendo sacrifício. Não ligue para isso, porque você está debaixo da bênção do Senhor. Nenhuma maldição vai chegar na tua casa. Creia nisso. Não acredite em Satanás. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo de número 16, a palavra do Senhor diz ali no versículo 18 e 19, como nós frisamos, né? Diz ali que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que significa? Que nenhuma maldição, o inimigo ele pode muitas vezes querer engendrar, querer muitas vezes fazer planos, ele pode às vezes até mesmo colocar aí feiticeiros, pode colocar muitas vezes bruxos, pode colocar o que quiser, mas não vai pegar se você está debaixo, sabe, do sangue de Cristo, se você está debaixo da autoridade espiritual da igreja, se você está debaixo da presença do Senhor, né? Então observe bem que nenhuma maldição vai chegar em sua casa. E nós podemos observar aqui nesse capítulo 23 que sempre Balaque estava mudando de lugar. Ele ia para um monte e ali ele sacrificava, fazia 7 altares. Ia para outro monte, fazia 7 altares, para ver se mudava o coração do Senhor. Mas o Senhor é um Deus que é de posição. Quando ele fala uma coisa, é aquilo, pronto e acabou. E nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E nenhuma maldição vai chegar. As pessoas podem mudar de lugar, as pessoas podem fazer maldição em tal lugar, as pessoas podem fazer aí mandinga em cima de monte, pode pegar e sacrificar em tal lugar, mas nada vai pegar na minha e na sua vida se nós estivermos debaixo da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, protegidos por Deus. Então fique tranquilo. Ah, porque, sabe, a maldição do meu pai, da minha mãe, porque a maldição aí é do meu avô, que não sei o que. Não, isso não pega em você se você está em Jesus Cristo, se você é uma nova criatura, essas coisas não vão te pegar. Porque também está escrito na palavra de Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus, nenhuma condenação. E maldição também não vai estar sobre a tua vida. É isso que nós devemos entender, meus amados. É isso que nós vamos entender. Então não adianta levantar-se muitas vezes um Balaão da vida. Não adianta muitas vezes falar pessoas com palavras de maldição, palavras muitas vezes pejorativas com relação a você. Porque você está debaixo da presença de Deus. Eu me lembro de determinada vez que eu estava ouvindo, né, um testemunho de um ex-bruxo, né, que se converteu ao Evangelho. E diz que ele fazia garrafada, né, muitas vezes garrafada ali para querer, como é que eu poderia dizer, aumentar o desejo sexual. E eu não digo nem o que ele pegava, mas ele fazia garrafadas para as pessoas. Mas quando ele entrava ali, né, quando entrava em cemitério para pegar ali algum pedaço de uma pessoa que estava morta, né? Porque eles faziam isso, né? Faziam isso com frequência e faziam trabalhos ali. O que acontecia? Quando ele chegava perto de um túmulo de uma pessoa que era cristã, aí o diabo já avisava, o inimigo já avisava, ó, não toca nessa pessoa aí, porque essa daí é do homem. Mesmo que esteja dentro de um túmulo, é guardado por Deus e o inimigo não pode tocar nesse corpo. Olha que coisa maravilhosa. E onde nós vemos isso? Nós vemos isso na onde o inimigo ele luta com o anjo com respeito ao corpo de Moisés. Existe uma briga, existe uma contenda ali, né? Então observe bem que aquele que é do Senhor, o maligno não pode tocar. Ele pode muitas vezes tentar, ele pode, segundo a vontade de Deus, pode tentar, muitas vezes ele pode ali, muitas vezes fazer com que a pessoa venha a ser sugestionada.
Mas aquele que é do Senhor, aquele que vive para o Senhor, não pode ser tocado pelo inimigo, tá certo? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda, porque o Senhor, ele está conosco. Aí no capítulo de número 25, nós podemos observar que o povo começou a pecar. Por quê? Porque Balaão já falou a Baraque, né? Como que poderia fazer com que o povo viesse a se afastar de Deus? E de repente nós observamos aqui no capítulo de número 25 da palavra do Senhor, aqui em Números, diz assim, olha só. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com os filhos dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então nós vemos aqui que, na verdade, Balaão, ele não pôde amaldiçoar o povo. Não pôde, porque o Senhor impediu que ele amaldiçoasse. No entanto, Balaão pegou e falou para Baraque como que ele poderia derrotar o povo de Israel. E ali ele começou a fazer um plano ali para que o povo caísse em pecado e se afastasse do Senhor e assim fosse derrotado. Mas olha que coisa que nós observamos, né? Que coisa terrível, né? Então, meus amados, nós também devemos ficar atentos, né? Porque se o inimigo não consegue nos derrotar em determinada área, ele vai começar a procurar outra área para querer nos derrotar. Mas a partir de quando nós olhamos para o pecado, fazemos aquilo que é mal diante do Senhor, veja bem que a maldição, ela nos alcança. Por quê? Porque a partir de quando nós começamos a pecar, também estamos debaixo de maldição. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, não é? Eles observaram aquelas mulheres sedutoras, eles começaram a manter relação sexual com elas, mulheres que não eram da vontade de Deus, e de repente eles começaram o quê? A cair na idolatria, né? Eles começaram a se prostituir, a cair em pecado, eles começaram a se afastar do Senhor. Nós temos que observar, porque o inimigo, ele pode mandar os seus enviados, ele pode mandar coisas que nós muitas vezes não devemos tocar, você está entendendo? Mas ele vai nos tentar para que essas coisas venham estar na nossa vida, coisas pecaminosas na nossa vida. Isso vai nos afastar do Senhor, né? Mas aí nós vemos o que aconteceu. Vamos observar o que diz a palavra do Senhor. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo, enforca-os ao Senhor, diante do sol. E ao ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram em Baal Peor. Aí nós vemos aqui o que aconteceu. Aconteceu que Moisés mandou matar os líderes, as pessoas que haviam se prostituído com as moabitas, né? Veja bem, ele começou a falar, Deus pegou e falou para acabar com a vida dessas pessoas aí. E de repente nós vemos que o povo foi completamente purificado, né? Foi completamente purificado e o povo começou a ficar na presença de Deus novamente, né? E o Senhor perdoou, né? Então observe, cuidado, meu irmão e minha irmã, para que determinadas tropeços não venham na minha e na sua vida, né? Porque tem muitas pessoas que querem o nosso mal, tem muitas pessoas que querem nos derrubar, tem muitas pessoas que querem acabar com a nossa vida, até movidas pelo inimigo. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Por isso que nós devemos sempre estar observando, ter discernimento de espírito, para que o inimigo não venha acabar com a nossa vida, né? A nossa comunhão com Deus, o nosso trabalho dentro da casa do Senhor, né? Muitas vezes desanimar das coisas do Senhor. Temos que tomar cuidado, que o inimigo, ele é sujo, né? Devemos tomar o máximo de cuidado. Então nós observamos que todo aquele que quer fazer mal ao povo de Deus não vai prosperar, né? Isso é muito fácil de observar na palavra do Senhor em Josué,
13, versículo de número 22. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha só. Diz assim: também os filhos de Israel mataram o fio da espada, a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Então aqui vemos que Balaão pagou com a própria vida, porque ele se vendeu a Balaque, né? Embora ele não pudesse amaldiçoar, mas ele deu estratégia a Balaque como que ele poderia afastar o povo de Israel do Deus Todo-Poderoso, né? E assim fazer com que o povo fosse enfraquecido e fosse vencido por ele. Olha só, que coisa terrível, né? Meditar em algo muito importante que eu e você devemos aprender. Está em Apocalipse 2, versículo de número 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então observe bem que aqui o Senhor está falando sobre a doutrina de Balaão que estava sendo difundida na onde? Na igreja de Pérgamo, não é? Então ele é bem contundente. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então, dentro daquela igreja, haviam aqueles que tinham a doutrina de Balaão. Agora, uma pergunta que nós devemos aqui estar explanando, temos que tomar cuidado, né? Dentro da nossa comunidade, dentro da igreja, né? Eu falo isso de uma forma geral, sobre aqueles que vêm trazer o quê? A doutrina de Balaão. Mas qual é a doutrina de Balaão? É justamente colocar pedra de tropeço, procurar alguma coisa para querer o quê? Acusar fulano, beltrano e ciclano, sempre com o intuito de querer alguma vantagem. Ah, eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero tirar eu quero acabar com aquela família ali. Aquele homem ali é tão bonito, aquela mulher é tão bonita. Eu vou lançar uma pedra de tropeço, eu vou fazer alguma artimanha aí, eu vou arquitetar um plano para que eu venha fazer que esse casal venha se separar. Para quê? Para ficar com a esposa ou com o esposo. Isso é lançar pedra de tropeço. É a doutrina de Balaão, né? Ah, porque agora, sabe o que é? Eu quero ver se eu tiro o pastor dali porque eu quero tomar o lugar dele. Então eu vou engendrar um plano aqui, vou fazer alguma coisa, vou lançar uma pedra de tropeço para me tirar aquele pastor e eu venha ficar no lugar dele. Não é que isso acontece na igreja em geral? Tem pessoas dentro da igreja que não são confiáveis. Eu falo isso na igreja em geral, né? Que não são confiáveis. E muitas vezes quer lançar uma pedra de tropeço para derrubar a pessoa, para querer adquirir determinado cargo, para querer adquirir determinada vantagem. Você está entendendo? Para querer muitas vezes ficar no lugar do outro, né? Existem vários tipos de coisas que podem acontecer também na empresa, existe isso, né? Onde muitas vezes as pessoas querem usar de meios maliciosos, né? Para querer tomar o lugar do outro, né? Muitas vezes isso acontece. E nós não podemos aqui colocar venda dizendo que isso não acontece, porque realmente acontece. E segundo a palavra de Deus que nós acabamos de ler, né? Porque nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, eu estou sendo bem claro com você, aqui não é qualquer tipo de livro de autoajuda, não é qualquer tipo sabe, não é um tipo aí de livro de pensamento positivo ou coisa do tal, ou de historinha da carochinha. É a Bíblia Sagrada, né? Nós temos que falar da palavra de Deus, não é? Não é verdade? E está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Aqui é a doutrina de Balaão, né? E será que a doutrina de Balaão não está nas igrejas hoje em dia? Né? De uma maneira geral? Claro que estão, claro que estão.
Temos que tomar cuidado, porque é lançar pedra de tropeço no povo de Deus, né? Para querer o quê? Adquirir algum benefício, alguma coisa. Mas será que Deus vai permitir isso? Meu irmão, nós podemos observar, né? Como nós acabamos de ler, como nós acabamos aqui de ter um pequeno estudo, podemos observar que Balaão, ele pagou com a própria vida, né? E aqueles que estavam engendrando juntamente com ele, aqueles que estavam arquitetando plano juntamente com ele, todos acabaram sendo eliminados da parte de Deus, né? Porque Deus, ele não deixa a sua obra ser destruída. Deus, ele não vai deixar uma família ser destruída. Deus não vai deixar. Deus, ele está presente em todos os momentos. Nós devemos entender que a obra é dele, nós temos que entender que a família é dele. Então nós podemos observar que a igreja de Pérgamo era uma igreja assim que estava buscando fazer a vontade de Deus, né? Como está escrito aqui no versículo de número 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas e onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome, olha só, ela retém o nome do Senhor, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja bem que era uma igreja que estava buscando a presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Agora no 14, ela já comete um erro, olha só. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da doutrina e se prostituíssem. Olha só, olha só. Então eles tinham ali pessoas que estavam ali arquitetando tropeços para o povo de Deus, e eles estavam suportando aquilo. Eles não falavam nada. Ah, deixa aí, não tem problema nenhum. Tem problema sim, né? Porque o Senhor está repreendendo aqui eles nessa falha, que é deixar as pessoas ficar lançando um tropeço na vida dos irmãos, que é fazer que as pessoas venham cair, né? A doutrina de Balaão, meu Deus do céu. Será que nós não devemos tomar cuidado? Claro que devemos tomar cuidado, né? E eles deixavam também, né, outro tipo de doutrina. Olha só, diz aqui, ó. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então eles estavam deixando determinadas doutrinas entrar, né, dentro da igreja, né? Estavam deixando com que a igreja ficasse à deriva, não falavam nada, não pregavam contra, né? E não pode, meus amados, nós temos que pregar contra o pecado. Tem algum erro na igreja? Tem pessoas que estão querendo mal da obra de Deus? Nós temos que defender a obra de Deus contra essas doutrinas perniciosas, porque isso também é um tipo de omissão, né? Ah, vou deixar aparecer essas coisas aqui, não tem problema nenhum. Ah, isso aqui, essa pessoa vai se converter. Ai, que não sei o quê. Então muitas vezes fica passando panos quentes e de repente aquilo que é mal vai crescendo até destruir completamente a igreja do Senhor. Então que nós viemos a ficar atentos, né? Fiquemos atentos aí com respeito aos Balaões da vida, com respeito aos Balaques da vida, né? Fiquemos atentos, porque aqui nós devemos entender sobre o espírito do anticristo que está agindo nos dias de hoje, né? Estamos vendo aí a apostasia, está acontecendo na casa de Deus, de uma maneira em geral está acontecendo isso, as pessoas estão abandonando a fé, estão trocando as doutrinas, estão deixando de pregar a Bíblia está cada vez mais sendo odiada, essa que é a verdade, né? Já falam que a Bíblia é um discurso de ódio, né? Porque você não pode mais pregar a verdade da palavra de Deus, que é um discurso de ódio, que a Bíblia tem que ser reescrita, que a Bíblia tem que ser renovada, né? Tem gente aí que está rasgando a Bíblia, está queimando a Bíblia, estão fazendo, né? Estão fazendo várias coisas com a Bíblia, envergonhando a palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que nos apegar a Deus, meus amigos. Temos que buscar mais o Senhor. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia. Que o Senhor esteja nos ajudando a ficar firmes diante do Senhor
em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, para a glória e honra do teu nome. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Ministério de Intercessão, Evangelismo e Missões convida toda a igreja para o culto de oração. Todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar se fortalecendo no Senhor. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.